Fala galera, beleza? Rafael Konishi aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um vídeo. Hoje a gente vai começar a desenhar aquela personagem que encantou o mundo, né? Wandinha, seriado aí que tá em alta, tá muito bacana, né? Muito boa essa série. Então a gente vai começar ela hoje. Só alguns avisos antes da gente começar. Eu vou deixar a imagem de referência e o traço aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então se você quiser acompanhar, fazer junto e assistindo os vídeos e fazendo junto, é só você baixar as imagens aqui embaixo, beleza? Vamos começar lá então pelos materiais. Bora lá. Então vamos lá para a apresentação dos materiais. Ó. Primeiro são as lapiseiras, as que eu gosto são essas três. Essas duas aqui ó, são 0,5, ambas com grafite 4B e 2B. Nessa 03 eu gosto de usar um grafite B, tá? Mas pode ser qualquer lapiseira, não precisa ser necessariamente essa, tá? Qualquer lapiseira, mas que tem esses grafites. Se você não quiser ter a 2B, também não precisa. Eu gosto de ter, mas ela é mais um gosto pessoal mesmo, tá? Os lápis que a gente mais vai usar: 2H, H, que ele já está bem pequeno, né? Aí eu pus ele nesse extensor. HB, para tirar o traço, que o traço eu já tirei, né? O B é um dos que eu mais uso. E esse Super Soft Black da Faber-Castell, para fazer as partes bem escuras, ele ajuda bastante. Agora vamos falar um pouco dos esfuminhos. Eu gosto de ter pelo menos esses quatro, tá? Um pouco mais fino, outro médio e esses dois maiores. Mas aí também é mais a gosto, né? É bom você ter pelo menos um pequeno e um grande, tá? Já ajuda bastante no desenho. Aí os pincéis, eu tenho todos esses, tá? Eu corto as cerdas dele, ó, tá vendo? Para deixar um pouco mais firme, né? As cerdas. E aí eu gosto de ter de vários tamanhos. E eu tenho esse também com as cerdas que eu não corto, que aí ele fica mais macio, para fazer o grafite ficar mais suave. Eu gosto bastante de usar ele. E aí partindo para as borrachas, essas duas da Tombow, uma bem fininha e outra um pouco mais grossa, né? 2.3. E essa aqui, se eu não me engano, é 3.8. E a borracha elétrica, ela ajuda bastante, né? A gente aperta aqui e ela gira. E o que a gente vai usar também bastante para fazer fios é esse estilete de precisão. Vocês vão ver aqui conforme a gente for fazendo, tá? E aí para limpar o desenho, eu gosto de ter essa bombinha aqui, ó. Ela solta um ar, tá? Isso ajuda a tirar a sujeira do desenho sem borrar. E o lencinho de papel que a gente vai usar para esfumar, né? Que a gente dobra ele dessa forma, ó. A gente faz esse triângulo 2 vezes, 3 vezes. Depois a gente só dobra aqui a ponta, tá? Ele tem a mesma função do esfuminho, só que para regiões maiores. Por enquanto são esses materiais. Se for surgindo mais materiais durante o vídeo, eu vou falando para vocês, tá? Lembra, não precisa ter todos eles, tá? Esses são os que eu mais gosto de usar. Se você não tiver todos, dá para fazer. Eu garanto que dá para fazer sem esses lápis, usando só lapiseira, dá para fazer também, ou vice-versa, né, usando só os lápis. Não precisa ter toda essa quantidade de pincel, você pode ter uns dois, um mais fino e um mais grosso. Borracha, tem que ter pelo menos uma dessa, assim, bem fina, que já vai ajudar bastante, tá? Então é isso, galera. Bora lá começar a desenhar então. Aqui então já vou começar direto com o lápis B, fazendo um fundo nas partes que são mais claras, que ao redor a gente vai ter bastante preto. Então eu prefiro jogar esse tom de cinza, porque na hora que eu passar o preto eu já tenho essa parte para eu não invadir totalmente. Mesmo que eu acabe passando depois um pouco do 4B aqui que eu vou usar depois, ele já não vai ficar tão escuro como se eu deixasse direto com o 4B. Vocês vão entendendo conforme eu for fazendo. Vamos seguindo aqui. Logo em seguida eu já passo o esfuminho para deixar o traço mais suave.
Agora com a lapiseira 05 com grafite 4B eu começo a fazer as partes mais escuras ao redor das partes que eu fiz com 2B, tá vendo, ó? Depois aqui eu já vou passar o pincel, que ele vai ajudar a impregnar o grafite aqui no papel, deixando mais escuro. Vou usar o pincel fino aqui, ó. Aqui eu tô usando o papel Fabriano 4L, tá? No tamanho A4. Vamos seguindo aqui agora, que essa parte é mais repetitiva. Eu vou usar bastante 4B para fazer as partes mais escuras e depois eu vou voltar passando o pincel. Só ir acompanhando aqui o vídeo. Aqui eu peguei o 6B, ele é o 6B da Tombow, tá? Como é uma parte mais extensa, que eu prefiro já fazer com ele, porque ele é um pouco mais rápido do que a lapiseira. Então eu vou preenchendo tudo aqui, e depois o processo é o mesmo. Vou passar pincel novamente, para deixar ainda mais escuro, ó. Sempre tentando deixar o traço leve, tá? Eu nunca pressiono com muita força, tanto o lápis como o pincel, eu não gosto de pôr muita força. Vou passando sempre com peso médio na mão, ó. E aqui eu vou repetir tanto com lápis como lapiseira. Agora eu estou passando o esfuminho só para deixar a borda aqui mais suave, que essa parte ela está desfocada. E volto com a lapiseira. Vou voltar depois com o lápis 6B também, que essa parte ela é bem escura, então eu vou mesclando entre os dois. Tanto com a lapiseira, tanto com o lápis da Tombow com 6B, que ele deixa bem escuro mesmo. Vamos seguindo, ó, na lapiseira vou fazendo essas partes que são mais delicadas, né? São mais finas. Aqui eu volto com lápis B, só para já ir marcando algumas partes que também vão ficar um pouco mais claras aqui. Aqui vai ter um fio de cabelo mais evidente, então já prefiro marcar. Passo o esfuminho para suavizar e depois eu vou voltando com o lápis, agora com a borracha, para fazer o fio. Já eu vou marcar só o fio aqui bem clarinho, só para eu saber onde que eu vou deixar. Depois eu vou trabalhar em volta dele, escurecendo cada vez mais. Esse fio aqui ele tá mais evidente, por isso que eu estou marcando ele aqui assim. Beleza? Vamos seguindo.
Com 4B ainda, eu vou começar já a jogar essa sombra aqui na orelha. Ela tá bem desfocada, então eu vou tentar deixar a borda, na verdade deixar sem borda, né? Quanto menos borda, melhor, quando a gente quer deixar um efeito desfocado. Para fazer a borda sumir, eu vou usar o esfuminho. Esse efeito é um efeito meio borrado, né? Acho que assim fica mais fácil de entender. Eu vou borrar aqui a borda, ó, para não ficar com nenhum contorno mesmo. É que eu volto com a lapiseira, só fechando um pouco mais para deixar mais escuro, tentando fechar esses poros. Lembra de sempre girar a lapiseira para pegar aqui na mais fina do grafite. Em seguida eu já passo o pincel. Por fora aqui eu vou replicar a mesma coisa. Tudo bem escuro com essa borda aqui. A gente vai jogar esse efeito de desfoque. Então aqui é só preencher bem. Já vou passar o esfuminho aqui só pra gente ver como é que já fica esse efeito. Depois aqui pra cima, ó, o processo é bem parecido, tá? O que já mostrar nessa orelha, que é uma parte um pouco maior, fica mais fácil para vocês entenderem. Mas o processo é o mesmo, toda essa região de cá, ó, ela tá bem desfocada. Então a gente vai trabalhando ao redor das partes mais claras, escurecendo assim, ó, jogando preto, né? Porque é bem pretão aqui, preto e cinza. Depois a gente faz aquele efeito jogando, passando o esfuminho algumas vezes ali para deixar esse efeito mais borrado, para dar essa sensação de desfoque. Aqui é legal que para fora também tá um pouco desfocado. E depois eu ainda vou jogar o fundo, né? Para fazer partes bem escuras eu gosto de trabalhar assim mesmo, ó. Vou preenchendo o máximo que eu consigo. Claro que sem forçar o grafite no papel para não estragar. E em seguida eu passo o pincel. O pincel ajuda a impregnar o grafite aqui no papel. Tá vendo? Ele deixa bem mais escuro e deixa mais liso, mais homogêneo. Com o soprador eu só tiro o excesso do grafite. A orelha aqui ela não pode ficar branca, tá? Ela é um tom cinza, um cinza médio aqui, né? Não chega a ser tão escuro. Com a própria lapiseira aqui, ó, tô usando 0,5 com grafite 2B, só trabalhando com o peso da mão. Onde é mais claro, eu alivio o peso aqui da minha mão. E onde é mais escuro, eu peso um pouco mais. Acho que a borda ficou um pouco marcada, então vou jogar um pouco mais de degradê com a própria lapiseira. Aí, legal, ó. Já chegou num tom mais interessante. Depois, se precisar, eu até escureço um pouco mais. Essa orelha ela vai vir até aqui embaixo. Não dá pra ver muito bem aqui porque ela tá bem escura, ó, nessa região de cá. Pela imagem impressa não dá pra ver nada. Mas como eu tenho a referência aqui na tela do computador, eu sei que tem um pedaço da orelha dela aqui. Eu já vou deixar marcado. Aí aqui em cima, só continuar puxando os fios. Tentando deixar bem escuro. Então é isso, galera. Eu vou adiantar essa parte aqui, porque ela é bem parecida com o que a gente já fez até agora. E eu lanço o desafio para vocês. Começar a fazer esse desenho também, acompanhando aqui as vídeos, né, as videoaulas que eu vou deixando aqui. E pode postar lá no Instagram com a hashtag Rafa me avalia, que aí eu vou estar olhando e depois eu faço até um vídeo avaliando o desenho de vocês, beleza? Lembrando que a imagem de referência e o traço estão aqui na descrição do vídeo.
Muito obrigado por ter assistido até aqui, ficou até o final. Comenta aqui hashtag desenho realista para eu saber que você viu até o final. E se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito. Deixa o like que isso ajuda muito o canal a crescer. A gente ainda está no começo, rumo aí aos 1000 inscritos. Então compartilha com quem você conhece e acha que vai gostar desse conteúdo, beleza? Não esquece, toda quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal. Até a próxima, um abraço.